Olha aí, né, pessoal? Que coisa, que situação. Até a grande mídia ultra-esquerdista, que apoiou o Lula de forma irrestrita no ano passado, até a grande mídia precisa assumir que o Lula realmente passou de todos os limites com suas recentes declarações econômicas, né? Aliás, a coisa repercutiu tão mal que eu praticamente estou falando em todos os vídeos aqui do canal desse caso, mas não é para menos, foi um terror econômico sob todos os aspectos, né? Aqui, claro que não é a opinião do Estadão em si que eu estou vendo, né? Que estou no site do Estadão, ou melhor, estou vendo esse conteúdo replicado aqui, né? É a opinião dessa senhora Renata Agostini, que fez aqui, então, a sua coluna para o Estadão. Não reflete, então, o posicionamento do site do jornal em si, mas nos dá um indicativo muito bom de que o pessoal parece que acordou para a realidade de que o Lula é um maluco econômico, não tem outra forma de classificá-lo assim, né? E sua equipe econômica não está muito para trás. Então, aqui, o título dessa coluna da Renata Agostini é Lula rasga a fantasia que nunca esteve muito disposto a vestir, né? É verdade que ele nunca vestiu fantasia nenhuma, só esse pessoal da grande mídia que se deixou enganar nessa história. Mas vamos ver a opinião dela a respeito desse fato aí. Vamos ver como que a grande mídia está lidando com a realidade inegável, né, de que o Lula realmente é uma loucura econômica total. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Subtítulo dela aqui diz que o presidente não quer cortar gastos e diz que dificilmente cumprirá a meta de déficit zero em 2024, que conforme ela pontua e eu sempre gosto de dizer, é uma meta que o próprio governo dele fez questão de estabelecer por parte, aí, através, né, do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, com o aval do Lula, porque se o Lula não aprovasse isso, essa ideia não teria sido colocada no orçamento que foi apresentado para o Congresso Nacional, né? Então aí o Lula já estava no finalzinho da entrevista, quando ele deu ele fez aquela fala catastrófica que derrubou os mercados. Os assessores já estavam pedindo para encerrar a entrevista, né? Imagina só, você ser o assessor do Lula, vendo ele dando entrevista, falando um monte de groselha, aquele cachaceiro, aquele papo de pinguço, falando um monte de bobagens e cometendo sincericídio atrás de sincericídio, né? Então ele aqui, o presidente, não tergiversou sobre o motivo, né? Eu usei esse termo aqui, essa palavra acho tão bonita, em outro vídeo aqui do canal, né? Falei que o Fernando Haddad ficou tergiversando no assunto. Quer dizer, eu acho que eu falei, pensei pelo menos em falar. Então Lula não escondeu o jogo, ele não quer cortar gastos, isso está fora do seu radar, né? E aí ele precisa pensar no melhor para o país, e falar em controle de despesas é coisa do mercado ganancioso, né? Eu falei sobre isso, a hipocrisia do Lula de tratar essa questão como sendo uma cobrança de um mercado ganancioso, como se o próprio governo dele não tivesse colocado essa questão em primeiro lugar, né? Faça-me o favor, senhor Luiz Inácio Molusco da Silva. Então aqui é engraçado o pessoal da mídia acreditar que o Lula em algum momento se comprometeria com corte de gastos. Peraí, governo Lula cortar gastos? Olha para o passado, não é como se fosse o primeiro governo do Lula na história. O cara governou o país por 8 anos, depois fez uma sucessora, que era um fantoche dele, aí que ficou por mais alguns anos ainda. Então, obviamente, é óbvio que o Lula não iria cortar gastos, é evidente, ninguém esperava isso, ninguém em sã consciência. Só essa grande mídia que não sei o que eles têm na cabeça, não é? E aí, conforme ela cita que a meta foi estabelecida pelo próprio governo Lula, Fernando Haddad que apresentou, mas com o aval do presidente da República, isso aí ninguém acreditou logo de início porque é um número irreal, uma coisa muito difícil de ser alcançada. O pessoal olhou para os números disponíveis, olhou para a cara desse cachaceiro, desse pinguço e tudo que ele vinha fazendo e prometendo que iria fazer. Todo mundo fez as contas, né? Chegaram à conclusão de que seria impossível ter um déficit zero para o ano que vem. Mas isso foi apresentado pelo governo Lula como uma forma, ela apontou aqui, de acalmar os investidores, porque pelo menos passaria um recado para o mercado de que o governo Lula está tentando se comprometer com a redução nos gastos, aí, com a redução no déficit fiscal, que sempre é um problema terrível para o país. Acontece, né? E, inclusive ela cita aqui,
que esse controle fiscal é um passo importante para uma queda na taxa de juros, né? Então, seria algo importante a ser perseguido para uma queda na taxa de juros orgânica dentro, respeitando a política econômica do Banco Central, né? Mas o Lula tratou logo de chutar o pau da barraca e falar abertamente que não vai fazer nada disso, né? Ela segue aqui em sua coluna dizendo, é uma coisa que todo mundo já sabe, é óbvio, mas é importante pontuar aqui para o raciocínio dela, que você resolve a questão fiscal de duas formas, né? Adotando as duas é mais efetivo, digamos assim, mas você pode adotar uma ou outra para chegar a esse resultado. Uma abordagem, uma possibilidade é aumentar as receitas, arrecadar mais dinheiro, e a outra é cortar despesas, reduzir os gastos, e ambos os casos aí aumentam a capacidade do governo de alcançar ou um déficit zerado ou mesmo um superávit, que seria algo ainda melhor, né? Então aqui ela pelo menos faz um reconhecimento desse fato. O Lula nunca quis realmente controlar despesa alguma, né? Todo mundo sabe disso. É o Lula. Qual é o engano? Qual é a ilusão nessa história? Trata-se do governo Lula, nada de novo no fronte, né? Então aí o Fernando Haddad precisou fazer um plano mirabolante, dependendo de um monte de receitas que todo mundo já sabia serem irreais, porque dependiam de uma série de aprovações do Congresso Nacional, e as previsões eram muito otimistas para o cenário econômico que se desenha no horizonte, até do ponto de vista internacional, e com guerra acontecendo lá em Israel, com o Benjamin Netanyahu falando que a guerra não vai acabar rápido, e a guerra na Ucrânia se arrastando também mês após mês, um cenário macroeconômico difícil para todo mundo, para todos os países, juros subindo lá nos Estados Unidos, um futuro incerto aqui do lado na Argentina, realmente um caos total, e aí uma previsão altamente otimista por parte do governo federal aí, por parte das contas do pessoal do Ministério da Fazenda do Fernando Haddad, né? Então aí era preciso, de acordo com o que ela pontuou aqui, conciliar a vida real da economia ao desejo do campo político aqui, principalmente do chefe do Fernando Haddad, que é o Lula, né? E aí então veio o enrosco, conforme ela coloca aqui a expressão que ela usa, né? Para colocar esse projeto irrealista de pé, seria necessário aprovar um monte de leis no Congresso Nacional. Já falei em outras oportunidades, porque eu gravei um vídeo específico aqui no canal sobre isso. Existem ali 7 grupos de medidas econômicas que o governo Lula tenta passar e precisa passar para viabilizar o seu orçamento do ano que vem, e a maior parte desses projetos não tem a menor perspectiva de ser votado ainda esse ano. Estamos entrando em novembro agora, daqui a pouco é recesso do Congresso Nacional, aí se isso enrolar no ano que vem, já começa a campanha eleitoral para prefeituras, vereadores e tal, então o pessoal do Congresso Nacional se envolve muito com isso, o próprio Lula vai se envolver com isso também, então não vai sobrar espaço para o pessoal votar isso no ano que vem em totalidade. Então, para quando que vão ficar essas reformas, se é que elas vão ser aprovadas pelo Congresso, né? Então aí, o Lula precisa de apoio no Congresso para aprovar isso, ninguém quer votar com o Lula, ele não tem base de apoio, precisa ficar loteando cargos, conforme ela colocou aqui, e aí o Centrão entrou em cena nessa história e tudo mais, pedindo mais ministérios, pedindo mais estatais, pedindo mais cargos e mais emendas parlamentares, o que representa, no final das contas, mais gastos. Então o governo Lula, para tentar aumentar as receitas, vai ter que aumentar as despesas para satisfazer todos aqueles que querem comer um pedacinho ali da máquina estatal, ou seja, ele nem bem resolve o problema das receitas e ainda prejudica a questão das despesas que ele não quer cortar, né? E aí ela lembra aqui de uma forma muito assim pertinente que o ano que vem é ano de eleição, ano de abrir as torneiras da máquina pública, né, dos cofres estatais para irrigar as campanhas do pessoal aí apoiado pelo PT e por sua turma aí, né? Então o pessoal já sabe que o déficit zero não vai rolar, é impossível entregar isso no ano que vem. O pessoal do mercado financeiro já está fazendo uma prévia de 100 bilhões de reais de déficit para o próximo ano, um número muito mais realista aí. Então, conforme ela trata aqui, né, o prognóstico era ruim, porém a ideia era perder lutando. Só que aí Fernando Haddad levou uma rasteira do seu chefe, do presidente Lula, que conforme ela pontuou no início dessa reportagem, dessa crônica dela aqui, rasgou a fantasia que ela nunca esteve muito disposta de fato aqui
a vestir, né? Olha que situação, parece que a grande mídia realmente está acordando para a vida e percebendo a realidade de que o Lula nunca foi nada do que esse pessoal pintou, né? Quem acreditou que o Lula teria algum tipo de controle econômico, cortar gastos, reduzir a máquina estatal, uma economia eficiente, uma reforma tributária para simplificar e não para aumentar impostos, né? Um arcabouço fiscal para ter mais responsabilidade e não para poder chutar a meta fiscal para escanteio e não ter problema nenhum com isso, né? Quem acreditou nisso é muito iludido. Agora tem muita gente, de fato, da grande mídia, da própria esquerda, isentões que fizeram o L no ano passado, tem muita gente que já está caindo na real. Tem muito mau caráter, né? Pessoas que sabiam que a coisa ia ficar ruim desse jeito, mas apoiaram mesmo assim por conta de carguinhos, né, senhor Henrique Meirelles, né, senhora Simone Tebet? Mas tem muita gente que se deixou iludir pelo discurso mole do Lula, por parte do discurso, né? Ele nunca falou nada muito comprometedor no sentido econômico, assim, nada que o comprometesse muito com uma questão fiscal equilibrada, né? Então o pessoal parece que está acordando para a vida, é aquela história, antes tarde do que nunca. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.